Boa noite, meu nome é Wilson Fialho e estarei com você essa noite falando da Palavra de Deus e uma mensagem que toca o teu coração. E quero convidar a todos a abrirem suas Bíblias em Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 11. E assim diz a Palavra de Deus. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Ia com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Meu amigo, minha amiga, nós vemos que o Senhor Jesus, onde ele andava, as multidões o seguiam. Todos o seguiam porque todos queriam receber a cura, a libertação, a paz de espírito, a salvação e uma palavra que tocava o coração. E ele chegando na cidade de Naim, junto com seus discípulos, e essa multidão também, sentido contrário, vinha uma outra multidão de um enterro de um filho único de uma viúva. E fica aquela pergunta: qual multidão você está seguindo? A multidão que segue a morte? Ou a multidão que está com Jesus, que é pela vida? E quando o Senhor Jesus encontra com essa mulher, assim diz a palavra de Deus. Vendo-a, o Senhor se compadeceu e lhe disse: não chores. Nós vemos que o clamor, o choro, toca o coração do Senhor. O Senhor sabe todas as nossas necessidades. E nós vemos aqui a situação daquela mulher, uma mulher viúva, onde naquela época, na antiguidade, na vida do povo judeu, quando a mulher era viúva, ela passava por necessidade, porque a viuvez tipificava a necessidade dentro de uma sociedade que era machista. E ainda ela havia perdido o seu filho único. Então a sua situação era muito triste. E todos se compadeceram dela. E quando ela chegou de frente ao Senhor, o seu clamor e o seu choro tocou o coração do Senhor. Da mesma forma, meu irmão, você precisa expor o seu problema para Jesus. Chore, clame, vai em oração, jejue, busque o Senhor, que o Senhor vai se compadecer da sua situação. Vendo o Senhor, se compadeceu dela e disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e parando os que conduziam, disse: jovem, eu mando que levante-te. O Senhor é aquele que vence a morte. O Senhor morreu na cruz por nós. Ele foi sepultado e ao terceiro dia ele ressuscitou. Após 4 dias de morte, o Senhor manda abrir o sepulcro de Lázaro. E ele fala: Lázaro, saia para fora. E Lázaro se levantou e saiu. A filha de Jairo também havia morrido. E ele falou que ela apenas dormia. E ele também fez com que ela ressuscitasse. O Senhor é aquele que vence a morte. Ele vence a morte na sua situação de morte que você pode estar. Mas ele vence também a morte física. E naquele momento, ele clamou para o jovem: jovem, levanta-te. E o céu moveu, e o universo moveu, e aquele jovem ressuscitou. Conduzindo, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto, e passou a falar. E Jesus restituiu a sua mãe. O Senhor Jesus,
ele tem poder sobre a morte. E aquele que havia morrido passou a falar. Aquele que estava doente passou a estar são. Aquele que estava no vício passou a não ser mais viciado. Aquele que está na prostituição passa a ser puro. Aquele que está doente com uma doença incurável, o Senhor tem capacidade de curar. Tudo o Senhor pode. Nada é impossível para Ele. Nada é impossível e nada é difícil. Ó, meu querido, como é poderosa essa palavra. Todos ficaram possuídos de temor e glorificaram a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Nós vemos que um pouco tempo antes o Senhor se revelou dizendo que ele era o Messias na cidade de Nazaré. E todos que estavam na sinagoga se rebelaram, pegaram pedras e quiseram apedrejar o Senhor. E num período de espaço de alguns dias e de 18 quilômetros a 20 quilômetros de distância, na outra cidade chamada Naim, o Senhor foi chamado de grande profeta. E toda essa notícia correu por toda a Judéia. E nós vemos também que aquela multidão que seguia o Senhor se uniu com a outra multidão que seguia o cortejo fúnebre, que seguia o caminho do funeral, um caminho de morte. Se tornou uma multidão só. E disse: todos ficaram possuídos de temor e glorificaram a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Ó, meu querido, vai chegar um dia que o povo que segue a morte também vai ver a manifestação do Senhor. E muitos desses vão se unir com o povo que seguia Jesus. E vão glorificar. O grande dia da vinda do Senhor está próximo. O arrebatamento é algo que eu acredito que não vai demorar muito. E a volta do Senhor, que todos os olhos verão e todos os joelhos se dobrarão, será 7 anos após esse arrebatamento. E nós estamos vivendo os dias de Apocalipse, o início do fim. A volta do Senhor é iminente. E temos que ser aqueles que andam junto com o Senhor. Temos que ser aqueles que estão com o Senhor para receber cura, para receber bênçãos, para receber uma palavra que toca o coração, para sentir a presença, o prazer de estar na presença do Senhor. Temos que ser aqueles também que pregam o Evangelho, que levam as boas novas àqueles que estão no caminho da morte. Quero encerrar essa mensagem fazendo uma oração. Senhor Deus, Senhor Pai, no nome do Senhor Jesus, eu agradeço essa palavra e que cada internauta, em cada canto desse planeta, que possa acessar esse site, seja tocado com essa mensagem, apesar de curta e simples, mas que pode mudar a vida de muitas pessoas. Amém, amém, amém. Quero dizer a todos que em breve, na próxima semana, estarei com novos vídeos, sempre com a palavra de Deus, no programa TV a Serviço do Rei. Quero dizer a todos tchau e até semana que vem.